Imagina você estar no meio do mar e resolve dar um mergulho para baixo, por conta própria, e se depara com essa criatura. Então hoje a gente vai mergulhar para entender por que o oceano é o lugar mais assustador, só que ao mesmo tempo, o lugar mais fantástico do mundo. E se prepare, porque quanto mais fundo a gente vai, mais estranho fica. Alinhar o básico, né? A Terra é chamada de planeta azul, porque cerca de 70% do planeta é coberto por água. Isso todo mundo já ouviu, sei que você sabe disso. Só que o detalhe que pouca gente para pensar é o seguinte: mais de 80% do oceano ainda não foi explorado de verdade. 80%. O oceano não é só extenso, ele é absurdamente fundo também. O ponto mais profundo conhecido fica na Fossa das Marianas, no lugar chamado Challenger Deep, e passa de 10 mil metros de profundidade. Só para você ter noção do que isso significa, se você pegasse o Monte Everest, que é a montanha mais alta do planeta, e jogasse ele inteiro ali dentro, ainda sobra água por cima, você não ia mais ver o Monte Everest. Só dá uma pausa nesse vídeo e imagina isso, cara. Até o Everest iria se afogar, só pra você ter ideia. É mais de 10 mil quilômetros abaixo da superfície, sem luz solar, totalmente escuridão, sem som nenhum familiar, sem referência de nada. Só escuridão total em um ambiente completamente alienígena, porque é isso que o fundo do oceano é, um ambiente alienígena dentro do próprio planeta. Aliás, tem um filme para isso que eu indico muito, Segredo do Abismo, bom demais, né? Bom, mas na verdade tem algo ainda pior do que essa escuridão, que é a pressão. Porque a gente costuma subestimar isso, a pressão, né? Na superfície a gente vive com uma atmosfera de pressão. Tranquilo, nosso corpo já está adaptado, a gente fica de boa aqui. Agora, desce lá pro fundo da Fossa das Marianas para você ver. A pressão passa de 1000 atmosferas. É como se tivesse toneladas, toneladas, toneladas de peso pressionando cada centímetro do seu corpo ao mesmo tempo. Não é só de cima para baixo, é dos lados, de baixo. Tudo é te apertando para você virar um grão de feijão. A menos que você seja o Goku, não tem como existir lá sem virar um pudim de carne. Qualquer coisa que não seja feita especificamente para aguentar isso simplesmente implode. Não é que quebra, implode mesmo, sabe? O negócio é massa, como se fosse papel, de verdade. Você seria amassado. Então só de existir alguma coisa viva lá embaixo já não faz sentido à primeira vista. Como é que pode ter algo vivo lá embaixo? Mas adivinha só, existe. E não só existe, como vive numa boa, inclusive. Como você tá numa boa aqui, o bicho vive numa boa lá embaixo. Mas da mesma forma que você não pode descer, ele também não pode subir, né? Lá embaixo você implode, aqui em cima ele explode. E aí que o oceano começa a virar um verdadeiro filme de terror. Porque os animais que vivem nessas profundezas, eles não fazem o menor sentido pra nossa cabeça. De verdade, sério. Parece que Deus pegou a criatividade e falou: vamos fazer qualquer coisa aí, sem limite, né? Acho que ninguém vai lá mesmo pra ver, então vamos fazer. Tem peixe com dentes maiores que o próprio crânio. Tem bicho transparente, que você vê os órgãos funcionando lá dentro. Tem bicho que parece uma mistura de água-viva com alienígena. E tem os famosos peixes com a lanterninha na cabeça, igual Procurando Nemo, sabe? Esses são um dos exemplos mais clássicos de adaptação ao ambiente. Só que isso não é só pela estética bizarra, ok? Lá embaixo não existe luz solar, zero, nada, escuridão total. Então os animais que se deram melhor foram aqueles com bioluminescência, que é basicamente a capacidade de produzir luz própria. Só que não é para enxergar o caminho, ok? É para tudo. É para atrair presa, para se comunicar, para um monte de coisa. O anglerfish mesmo, né, aquele do Procurando Nemo, usa essa luz como uma armadilha. Ele fica lá, parado, no escuro, balançando essa lanterninha na frente da boca para servir de isca. Aí outro animal vê aquela luz e pensa: opa, comida fácil. Quando chega perto, já era. É o golpe mais antigo do mundo, né? Só que na versão fundo do oceano. E é maneiro porque aquela luz não se apaga. Então para ele não acabar virando comida de outro bicho maior, ele esconde a lanterninha nas costas dele para ficar escondido no escuro. E não para por aí, né? Porque dependendo da profundidade, os animais começam a perder funções que pra gente são básicas. Tem criatura que não tem olhos, porque não precisa de olhos, né? Na escuridão total. Porque pensa, por que vai enxergar se não tem luz? Em compensação, tem outras que têm olhos gigantes, absurdos, para captar qualquer mínimo sinal de luz. É tudo levado ao extremo. E o mais bizarro é que essas adaptações mostram como a vida não precisa seguir as regras que a gente acha que são normais. Porque a gente cresce aprendendo que vida precisa de luz, de calor, de certas condições. E o oceano chega e fala: quer saber? Que se dane. Bactérias, crustáceos e outros organismos simplesmente ignoram as regras que a gente aprendeu sobre sobrevivência. Isso muda totalmente a forma como a gente entende a vida no universo. Porque se tem coisa que consegue viver nessas condições aqui, então não é tão absurdo imaginar a vida em outros lugares extremos, fora da Terra, fora do nosso planeta, percebe? Porque é condição extremamente absurda, uma condição extrema demais para se viver. E é aí que o oceano começa a se conectar com o espaço. Porque estudar essas criaturas ajuda a gente a entender como que a vida poderia existir em outros mundos. Mais gente já foi para a Lua do que para o ponto mais profundo do oceano. Sim, a gente já mandou várias missões espaciais, já explorou outros corpos celestes e muito mais. A gente já tem telescópio olhando bilhões de anos
no passado do universo. Mas o fundo do oceano continua sendo um dos lugares menos explorados que existem. E o motivo não é falta de interesse, é por dificuldade mesmo. Porque o oceano profundo é um dos ambientes mais hostis que existem. No espaço, você não tem o problema de não ter pressão, entende? No oceano, você tem o problema do excesso de pressão. No espaço, você flutua. No oceano, você é esmagado. Mesmo com toda essa dificuldade, a gente continua descobrindo coisas novas o tempo todo. Novas espécies, ecossistemas e uma porrada de coisa. Então, da próxima vez que você olhar para o mar, lembra disso. Aquilo ali não é só bonito, não é só relaxante. Aquilo ali é misterioso, é perigoso. E, ao mesmo tempo, é uma das coisas mais incríveis que existem.